Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria de estar aqui, mais uma vez pregando nessa casa. Antes eu vim como dirigente e hoje eu faço parte do corpo da igreja e é uma oportunidade, uma honra de estar trazendo a palavra. Desde já eu quero agradecer aos meus líderes, dos jovens, o nosso missionário Bruno, o nosso presbítero Lucas, que confiou em mim de estar trazendo a palavra. Eles têm uma obra maravilhosa na vida dos jovens, a qual nos capacita para o nosso chamado, nos capacita para trazer a palavra. Amém? Amém. Irmãos, o tema qual foi dado a mim foi 1 Pedro 2:9. Você pode abrir a sua Bíblia. Enquanto eu preparo aqui. Pedro 2:9. Amém? Todos encontraram? Estarei lendo para não tomar tempo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O 10 para completar. Antes vocês sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de eu começar a pregar, eu quero trazer ao entendimento dos irmãos o que se passou nessa epístola, nessa passagem a qual Pedro nos escreveu. E eu fiz algumas anotações e quero estar lendo para vocês. O livro de 1 Pedro, a epístola de Pedro, ela foi escrita pelo apóstolo Pedro, a qual aquele que seguia Jesus, para os cristãos que estavam sofrendo perseguição, dificuldade e rejeição por causa da fé em Jesus. Quantas vezes a gente não sofre a perseguição, por carregar o nome de Jesus, por ter aceitado Jesus? Quantas consequências a gente não tem por conta disso? Eu creio que todos aqui já passaram por uma consequência, mas essa consequência é para o bem, amém? Aleluia! A mensagem principal da carta é: permaneçam firmes em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Eu posso dizer para você que vale a pena sofrer com Jesus, assim como a nossa irmã Glaucia colocou. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Então vale a pena a gente se prostrar, a gente se inclinar para o lado bem. No hebraico, essa palavra inclinação, ela vem de Yetzer Hara, inclinação para o mal, Yetzer Hara, inclinação para o bem. Então, com isso, a gente aceitando Jesus, a gente se inclina para o lado de Deus, a gente se inclina para o bem, e vale a pena se inclinar para o bem, porque a gente vai sofrer, mas de uma maneira confortável, uma maneira a qual a gente entende que nós teremos o nosso lugar no céu, o nosso galardão. Aleluia! Aleluia! Pedro ensina que os cristãos foram escolhidos por Deus, receberam uma nova vida em Jesus, devem viver em santidade, precisam suportar as provações com fé e têm uma esperança eterna. Estarei resumindo todos os capítulos porque a qual eu li foi muito interessante.
É pequeno os capítulos do 1 ao 5, mas é muito interessante porque Pedro vai instruir o que a igreja deve se fazer nesses momentos de angústia, nesse momento de perseguição. No capítulo 1, Pedro ele fala sobre a salvação em Jesus, a esperança viva e as provações que fortalecem a fé. Ele incentiva o povo a viver em santidade. E um verso muito marcante que diz: vocês sede santos, porque eu sou santo. Aqui em 1 Pedro, do seu capítulo 1, versículo 13, vai dizer: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos que também eu, tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. A partir do momento em que aceitamos Jesus, nós temos o dever de se tornar santo, porque Ele é santo, Ele não aceita a imundice, Ele é limpo, as suas vestes elas são limpas, então não adianta você seguir a Jesus e continuar sujo. É isso que Pedro está querendo dizer. Não adianta você querer estar na presença, mas querer estar no mundo. Não adianta você querer falar da palavra, não adianta você querer louvar, mas está sujo, porque Ele não aceita a imundície. Aqui em capítulo 2, Pedro, ele ensina que Jesus é a pedra principal. Os cristãos são pedras vivas e o povo de Deus foi chamado para anunciar a sua luz. Então o nosso dever é levar a luz de Cristo, levar a luz dele para onde for, sair na rua e resplandecer. Assim como Moisés, quando ele sobe no monte, ele olha através da pedra, ele vai ver a glória de Deus. E quando ele desce, as pessoas já não conseguem enxergar ele por causa do seu brilho, a qual ele carregava. Aleluia! Então, com isso, você carregando esse brilho do Senhor sobre a sua vida, faz com que as pessoas já não vê mais você, mas vê Cristo na sua vida. Elas vê Cristo nas suas atitudes. É isso que Pedro ele quer dizer. Não adianta viver errado, não adianta viver na imundície, não adianta. Seja santos, porque o meu Pai, o seu Pai, Ele é santo. Aleluia. Aqui está um versículo muito famoso: vós santo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A partir do momento em que pisamos na presença de Jesus, a partir do momento em que aceitamos andar com Jesus, aleluia, a gente tem que se tornar santo. A gente se torna uma geração eleita, uma geração exclusiva de Deus, porque nós aceitamos sofrer com Cristo. No capítulo 3, Pedro ele vai ensinar sobre o relacionamento entre marido e esposa, viver em paz, responder o mal com o bem. E como isso é difícil. Imagina você no trânsito, você leva um xingo e você não poder revidar. Então é você evitar o xingamento e trazer a bondade de Deus e falar: cara, tá tudo bem, tá tudo certo. Creio que é muito difícil para alguns, mas a pastora Flora ela falou sobre os frutos do Espírito. Então é isso que a gente tem que carregar.
conosco para o nosso dia a dia. Responder o mal com bem e sofrer por fazer o que é certo. Ele mostra que Cristo também sofreu, mas venceu. Então pode ter certeza, se você entrou no barco, você vai atravessar o outro lado. Se você pisou na presença de Deus, você vai chegar na sua promessa. Se Ele te prometeu, você vai cruzar para o outro lado. Não importa o que aconteça no meio do caminho, tenha em mente e consciência: eu sei que eu vou chegar, não importa o que aconteça, mas Cristo me deu uma palavra e é ela que eu tenho que carregar. Eu tenho que olhar para frente e ver a cruz e seguir em diante. Não importa se tem espinhos, não importa se tem pedra, não importa se tem buraco, mas eu tenho a certeza que eu vou cruzar toda essa trilha, todo esse caminho para ir de encontro com Deus. Aleluia! Peço perdão aos irmãos, porque o celular está bloqueado aqui. Nós vamos lá. Do capítulo 4, Pedro fala sobre abandonar o pecado. O quão isso é difícil. Abandonar os maus prazeres. Porque eu vou usar o meu exemplo. Quando eu era pequeno, eu vivia na rua. E tudo eu falava palavrão. De uma palavra era 5 palavrão. Minha mãe está sabendo agora. Minha mãe e meu pai estão sabendo agora. Mas, tanto numa forma de expressar músicas mundanas, a gente ia escutar, e no encontro que a gente teve com os jovens foi falado disso. A nossa missionária Bruna trouxe isso. O quão é difícil largar essas coisas para viver a vontade de Deus. Porque isso atrapalha nós ouvirmos o Espírito Santo, nos bloqueia de uma tal maneira a qual nos afasta daquilo que Deus tem para nós. Então nós temos que manter o nosso ouvido limpo, a nossa boca limpa. Abandonar as velhas coisas. O relacionamento, Viver em paz, capítulo 4. Viver para a vontade de Deus. Às vezes é difícil a gente viver pela vontade de Deus, porque a gente toda hora quer pôr a mão naquilo que não é para a gente colocar. Viver para a vontade de Deus é: Deus, eu entrego aqui a minha vida em tuas mãos, eu não tenho mais controle de nada. Só que a gente tenta resgatar o velho homem, de tentar lutar contra aquilo, mas a gente tem que entender que a partir do momento em que você aceitou Cristo, é Ele quem cuida de você. A partir do momento em que você se entrega para Ele, é Ele quem vai definir os seus caminhos. Aleluia. Aleluia. Amar uns aos outros, e como isso para algumas pessoas é difícil. Eu não tenho esse problema porque eu não gosto de confusão. Eu falo: tá tudo certo, vai ser lá eu cá, mas a gente se fala, mas tá tudo bem. Já passou o passado. Um pouco torto. Mas Cristo ele traz isso e frisa: temos que amar os nossos irmãos, temos que viver em comunhão. Não adianta você estar na igreja e não se tornar um corpo, porque você é um braço, seu irmão é um dedo. Como que faz? É um corpo, é reunir, é amizade, é trazer a irmandade para perto, é juntar o membro, criar um corpo e desfrutar da palavra e desfrutar da Santa Ceia e usar os dons espirituais para servir. No capítulo 5, Pedro aconselha a líderes cuidarem bem do povo, os jovens serem humildes e todos a confiarem em Deus. O verso muito conhecido diz: lançado sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Neste momento eu quero estar entrando
cabeça na palavra que foi me dada. Aqui foi um breve resumo daquilo que Pedro quer dizer e eu achei muito interessante. Não adianta eu trazer só uma parte. Então vamos lá. Eu trouxe um tema a qual falou muito comigo. Eu comecei a pesquisar e de madrugada eu chorei tanto. Minha esposa estava dormindo, eu chorei tanto. Vocês não têm ideia, eu fui dormir 3 horas da manhã estudando, revendo. Falei, Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Fala comigo, Jesus. Fala comigo. Por onde eu começo? Aí Deus me responde, Kelvin, você é dependente meu. Você é dependente. Só abre a sua boca e não se segura, não se prende. Não prende o fogo que há dentro de você. Não se prenda de falar da minha palavra, porque ela é boa, perfeita, agradável e ela vai alcançar vidas naquele momento, naquela noite, naquele culto. E o tema a qual mexeu muito comigo, que eu estava lendo e diz assim: a vida não é obra do acaso, mas sim um propósito planejado antes mesmo da nossa formação. Esse tema eu trouxe um pouco do que nós jovens estamos estudando sobre identidade, sobre povo escolhido, o porquê a gente nasceu. Meu pai não me planejou, minha mãe não planejou, mas Deus te planejou. Se você está aqui, você não é obra do acaso. Você foi escolhido, selecionado, e Deus já sabia a sua altura, Deus já sabia o seu cabelo, já sabia a cor do seu olho. Ele já sabia de tudo. Então não pensa que você foi obra do acaso, porque Ele tem e sempre vai ter um plano perfeito na sua vida. Os versículos destacam o propósito disso tudo: anunciar as grandezas de Deus, que nos tirou das trevas, vida sem direção, longe de Deus, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, vida com propósito, salvação e verdade. Esse versículo ele mostra quem nós somos em Cristo. Ele diz que somos um povo escolhido por Deus, separados para algo especial, somos chamados de sacerdócio real, ou seja, temos acesso direto à presença do Pai. Aleluia! Você não é qualquer pessoa. Você foi escolhido, separado e tem um propósito: viver, mostrar quem Deus é. Enquanto os irmãos adoram, eu vou dar um... Meu capacete. Você não é qualquer pessoa. Quando ele diz geração eleita, ele está dizendo: Deus escolheu esse povo para pertencer a Ele. Essa geração eleita, que eu quero lembrar os irmãos, essa palavra de Pedro, ela vai se remeter a uma igreja a qual estava desanimada, perdida, uma igreja a qual estava cansada, uma igreja que estava fadigada de falar sobre Deus, de poder se expressar. E Pedro ele vai lembrar essas pessoas dizendo: você é geração eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. O que significa? Pertencem a Deus. Não importa aquilo que você está passando, porque vocês pertencem ao Pai. Pedro está nos mostrando quem somos nós verdadeiramente. Porque nesse mundo a qual vivemos hoje, isso é muito interessante, a qual eu escrevi, que vai dizer: esse mundo a qual vivemos hoje sofre com uma crise de identidade. Quantas pessoas, os jovens, seguem pessoas que não têm o que agregar nas suas vidas? Quantos MCs
tem a GR6 aqui em cima, todos sabem. O que eles têm a agregar na nossa vida? Tem Cristo? Tem palavra? Aleluia. Eles não têm. Só coloca apóstolos. Fala, mostra a sua vida. Dizem, a favela venceu, mas a favela não venceu. Então vocês têm que seguir pessoas a qual vai falar de Cristo. As pessoas a qual vai te ajudar ministerialmente a você servir a sua verdadeira identidade, porque a sua verdadeira identidade está em Cristo Jesus. Esse versículo mostra, ele diz que somos povo escolhido por Deus, separados para algo especial. Somos chamados de sacerdócio real, ou seja, temos acesso direto a Deus e representamos Ele. Porque nesse mundo a qual vivemos hoje sofre com uma crise de identidade e que não sabem o seu propósito terreno. Não sabem o propósito de suas vidas. Acham que os seus propósitos é ter uma vida boa, ter comida na mesa, carro, casa, bens materiais. Mas a Bíblia, ela revela uma verdade poderosa para quem está em Cristo Jesus. Em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso papel terreno é servir a Deus, carregar a luz e demonstrar ao mundo, a qual está em trevas, a qual a Bíblia diz, o mundo já é do maligno. Então a gente tem que vir como luz, entrar no meio dessa terra e mostrar quem tem a vida eterna, quem veio para salvar, quem veio para te dar a santidade, te dar a coroa, te mostrar que você é escolhido, que você é sacerdote, que você é exclusivo de Deus. A gente precisa mostrar a este mundo a nossa exclusividade de estar aqui na igreja, porque eles acham, eu não vou lá, eles estão aprisionados, mas mal sabem eles que quem está aprisionado são eles, em droga, bebida, em prostituição, em vícios. Eles estão errados, eles estão presos no pecado. Só que Jesus, quando Ele vem e a gente aceita Ele, ergue a nossa mão, a gente se torna livre. A gente se torna livre quando aceita Jesus. As pessoas não entendem e falam, não é possível, mas é de quarta que ele está na igreja, é de quinta que ele está na igreja, ele está no ensaio que é sexta, mas tem culto no sábado. Tem culto no sábado e eles estão lá. O que eles fazem lá? Porque eles estão aprisionados dentro da igreja. Olha o mundo como é bom. Só que Deus, Ele tira nós do mundo, Ele mostra a sua luz e Ele fala assim, filho, eu tenho a exclusividade para você. Eu tenho a exclusividade de você morar eternamente, não sentir mais dor, não sentir mais tristeza. É com isso que a gente tem que se alegrar. Sofrer, aqui no mundo a gente pode estar sofrendo. Que eu não tenho a minha casa, que eu não tenho o meu carro, que eu não tenho a minha família constituída na igreja. Mas fique em paz, não se conformeis com essas coisas, pode ficar tranquila, porque Deus, Ele vai trazer a sua família de volta. Se tiver que abençoar com o carro, Ele vai abençoar, mas não fica preocupado com bens materiais, com coisas terrenas. Se preocupa com a sua salvação, com a sua exclusividade, a qual Deus colocou sobre você quando você aceitou Ele. Aleluia. Nesse momento, eu quero entrar profundamente nesse assunto, a qual Deus me liberou na minha vida para falar para os jovens. Amém? Às vezes, queremos parar. Preferimos tirar o nosso direito de sermos povo escolhido,
de ser sacerdócio real, de ser nação santa. Não aguentamos as perseguições e pelos levantes e por provas. O povo que Pedro está citando, eles eram perseguidos principalmente porque decidiram seguir a Jesus. Muitos enfrentavam rejeição familiar e da sociedade. Às vezes eu e você, jovem, até mesmo os adultos, os que se consideram jovens, né? Mas essa rejeição, a gente não pode sofrer com ela. A gente tem que entender, jovens, que a gente não pode desistir do nosso chamado. A gente não pode desistir daquilo que Deus tem para nossas vidas. A gente não pode parar e falar: eu não quero fazer nada, porque eu estou sendo humilhado, minha família que não é cristã, ela está me rejeitando, a sociedade está te rejeitando, mas Deus não te rejeita. Deus, ele não vai te rejeitar. Pode uma mãe se esquecer do filho. Tem um louvor que é assim: Davi estava esquecido, José estava esquecido, o carpinteiro ficou esquecido por um tempo. Mas não se preocupe, não é isso, só com você que aconteceu isso, mas sim com esses profetas, até mesmo com Jesus Cristo. Essa igreja, como Pedro, ele diz que sofreu a rejeição familiar e da sociedade. Eles receberam zombarias e humilhação, perseguição religiosa, dificuldades econômicas e sociais, medo e sofrimento por causa da fé. Enquanto a fé nossa não abala o mundo, as pessoas não entendem, falar: mas ele perdeu um filho, mas através da fé que ela sustenta. Perdeu casa, quantas pessoas perdem as coisas, mas quando ela é cristã e ela tem fé em Deus, ela fala: nada disso importa. O que importa é eu permanecer firme na presença de Deus. Essa perseguição, dessa igreja, ela vai me relembrar de um profeta chamado Jeremias, que no seu capítulo 20, versículo 9, quando ele fica exausto de fazer a vontade de Deus por conta da perseguição e da falta de incompreensão do seu próprio povo. Às vezes a gente é como Jeremias. Deus falou tanto comigo, falou que você vai falar sobre Jeremias. Eu falei: Deus, mas está fugindo tudo. Ele: não. Porque a minha Bíblia que liga em Gênesis, liga em Apocalipse, e de Mateus joga para Êxodo, e assim é a Bíblia. Ela se liga. Então não tem diferença se eu for falar do velho para o novo. Porque a Bíblia ela vai se ligar. E eu peguei e falei: Deus, mas como assim? Por que eu vou falar? Ele vai dizer: porque muitos que estão na minha casa estão cansados de fazer aquilo que eu chamei para fazer. Estão cansados de: eu vou para a igreja, eu não quero mais. Eu estou cansado, Senhor, de te servir. Mas Deus está falando: permaneça firme. Porque eu chamei você, Jeremias. Jeremias, no seu capítulo 1, Deus vai falar a exclusividade dele. No seu capítulo 1 de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, o chamado de Jeremias: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Eu designei profeta das nações. O que aconteceu com Jeremias acontece comigo e com você. Deus, ele, num certo momento, na criação do mundo, ele já sabia de tudo que iria acontecer. Mas ele também já sabia que eu e você iria passar. E ele já sabia o que ele colocaria sobre a sua e a minha vida. Na vida de Jeremias, ele colocou como profeta. Na minha, na sua vida, ele pode colocar um pastor, uma pastora, um diácono, um presbítero. Quando Deus ele tem uma palavra a qual ele quer dar, porque ele é o Criador, você não deve rejeitar ela. Porque quando você rejeita
rejeita o seu chamado, você rejeita aquilo que Deus tem para você, você praticamente briga contra Deus, dizendo: eu não quero, você vai. Deus, eu não quero, mas você vai. Quem lembra do oleiro e do vaso? O vaso, ele não perde a mão. Não é ele quem faz o vaso quebrar. É o vaso que resiste à mão do oleiro. Se você for pesquisar, não é o oleiro quem erra, mas é o vaso. O vaso que resiste, o oleiro bota pressão. O vaso resiste, o oleiro bota pressão. Chega uma hora que o vaso, ele mesmo se quebra. Mas Deus, que é o oleiro, ele vai pegar, ele vai moldar. Quando você decidir falar: Deus, eu estou cansado, porque Jeremias, quando ele fala eu estou cansado, no capítulo 20, no seu versículo 9, ele vai dizer: mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei do seu nome, é como se um fogo ardesse dentro de mim, dentro do meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso. Nesse momento eu quero entrar em uma história muito conhecida na Bíblia. Quando você aceita Jesus, como eu falei no início, você já não tem mais a opção de escolha. Porque quando você pisa no VAR, quando você pisa na presença, não é mais você quem está tomando o controle da situação, mas é Jesus. A Bíblia, ela vai nos mostrar duas tempestades. A primeira, que é está lendo para os irmãos, vai dizer, 1 Mateus 8:23, e entrando no barco, quem estava entrando? Jesus. Quem estava entrando na igreja? Jesus. Então Jesus, quando ele entra no barco, na primeira tempestade, os discípulos seguem. Quem chamou? Ninguém chamou. Jesus, ele entra, os discípulos estão seguindo. Mas por que você está me seguindo? Eu te chamei? Não, Jesus. Eu creio que foi isso. Eu te chamei? Não. Quem te convidou? Quem? Você chegou aqui com uma arma apontada na sua cabeça dizendo que você vai para o culto? Não. Mas quando você pisa, você segue, ali você tinha a opção de escolha: vou ficar deitado em casa, vou ficar vendo televisão, vou assistir Netflix. Você teve a opção de escolha do que fazer, porque você não tinha Jesus, você não tinha um noivo, você não tinha um compromisso, você não tinha aliança com Ele. Só que no momento que Jesus ele entra no barco, na primeira tempestade, os discípulos seguem, vai ter uma segunda tempestade, a qual ele vai dizer, segunda tempestade, em Mateus 14:22, e logo ordenou Jesus. Quem ordenou? Jesus ordenou os seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia da multidão. Você percebe como é diferente as duas tempestades? A primeira, Jesus entra, os discípulos seguem. Mas quando você pisa na presença, você levanta a sua mão aqui na igreja, você aceita Ele. Na segunda tempestade ele está falando: não é você que vai para a igreja, é eu que vou para a igreja. Você não quer ir para a igreja, mas é eu quem quer ir para a igreja. Às vezes chega um momento que você fala: eu não quero mais, mas você está se trocando. Eu não quero mais, você está no meio do caminho. Eu não quero mais, mas você já está aqui dentro. Eu não quero mais, mas você já está levantando a sua mão e adorando a Ele. Então, o que eu quero dizer com isso é: quando a gente pisa na presença, quando a gente aceita Jesus, a gente passa a ser exclusivo dele. A gente passa a ser mais do que exclusivo, mais do que escolhido. A gente passa a ser filho. A gente passa a ter um compromisso com o noivo. Porque quando a gente levanta a nossa mão, ele vai dizer: você aceita matar o seu ex?
marido, pecado, você fala, eu aceito, então tá bom, eu te aceito como a minha noiva. E com isso, quando a gente se torna a noiva de Cristo, Ele fala, eu vou preparar lugar. Você agora é meu escolhido. Você agora é minha escolhida. Você agora é sacerdócio real. Você agora é nação santa. Por que, meu noivo? Tudo isso porque você me aceitou. E eu assumo compromisso com você, já que você assumiu o compromisso comigo. E nesse momento em que o noivo não chega, a gente tem que permanecer com as lamparinas acesas, esperando o noivo chegar. Aqui em Gálatas 2:20 vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim e por você. Glória a Deus. Essa passagem aqui em Gálatas é tão forte. Ela mostra que Cristo, Ele tanto nos amou, que a cruz dele, o que mais pesava eram nossos pecados, mas não o corpo pendurado, não o que ele carregava, mas de pensar que daqui 2000 anos depois ainda teria um monte de pecadores. Ele fala, não, mas eu vou até além. Eu vou até além para trazer esse povo para perto, para se tornar geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo do meu Pai, porque eu os amei e eu sei que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram em mim. Voltando em Jeremias um pouco, é interessante a gente parar para pensar que o fogo que ele está dizendo, porque ao mesmo tempo que ele fala que nem eu e você, eu não quero mais, é interessante que ele vai falar, mas a chama que arde dentro do meu coração. Algumas versões vai dizer que ele fala dentro dos meus ossos. Para vocês terem ideia, o osso, a medula, ele tem a medula óssea, que é a produção do sangue. Imagina esse fogo, a qual é fogo, mas ele não se consome. O que está queimando dentro de Jeremias, que queima assim como eu e você quando quer parar? É a essência, que é o Espírito Santo de Deus. É aquela essência que a gente carrega, aquela essência que faz eu e você cansar e não de brigar com Deus, e de brigar com o nosso chamado e falar, eu vou exercer, porque a partir do momento em que eu pisei, eu já não posso mais voltar. A partir do momento que eu pisei na presença, eu já não posso voltar para trás. A partir do momento que eu pisei, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Isso é interessante, porque esse mesmo fogo que consumia dentro de Jeremias, que consome dentro de mim e de você, é a mesma coisa que aconteceu com a sarça ardente. E o anjo do Senhor, vai dizer a palavra. A palavra de Deus, quando fala o anjo do Senhor, não é Gabriel, não é Miguel, não é qualquer anjo, é o anjo. Quem é o anjo? Jesus. A gente acha que ele veio só no Novo Testamento, mas ele estava desde o princípio. E no princípio, e meu espírito pairava. Então Jesus, ele já estava presente desde o velho, que vem para o novo, que vira verbo. E com isso, essa sarça que arde e o fogo não consome, a mesma coisa em mim e em você. Nós somos sarças aqui nessa noite. Nós somos sarças porque tem um fogo que arde sobre nós, a qual faz a gente pisar na igreja nos dias de culto, a qual faz a gente ajoelhar na madrugada, a qual faz a gente ajoelhar em casa. Porque é esse espírito, é essa essência que a gente carrega quando a gente aceita Jesus, que ela não se apaga e ela permanece acesa até a vinda dele. Mas você tem que buscar.
Você tem que colocar graveto, você tem que colocar óleo, você tem que manter essa chama acesa até a vinda do seu noivo vir te buscar. Eu já quero encerrar dizendo mais uma vez em 1 Pedro 2,9: mas vós sois geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para quem anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O 10 vai dizer: vós que em outro tempo não sereis povo, não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia de Deus. Vocês alcançaram a misericórdia. Eu e você, para estarmos aqui sábado, domingo, nos cultos de quarta, nos ensaios, é porque alcançamos a misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia dele, não sei onde estaríamos. Não sei onde estaríamos nessa noite. Mas eu tenho a certeza que se você está aqui, é porque há uma chama que arde dentro de você. Não desista do seu chamado. Não desista daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Não desista porque estão te perseguindo no trabalho, na escola, na faculdade. Não desista. Jamais desista. Porque vale a pena sofrer com Cristo, vale a pena essa misericórdia, vale a pena esse compromisso com o noivo. Amém? Você não vai parar, porque vocês são os escolhidos de Cristo. E assim eu agradeço a minha oportunidade.